Prótese Sim, quebra, sim. o paciente vai atravessar a rua, o pé quebrou. Isso acontece, né? São equipamentos que têm um ciclo ali de 2.000 passos por dia, né? Pensa em qualquer equipamento que é trabalhado com 70, 80 quilos de carga, 100 quilos de carga em cima, 2.000 vezes por dia, Sim. a chance de um parafuso quebrar, a chance de algo entortar, de ter alguma complicação, existe, né? As próteses preveem isso, né? Tem aí um século de tecnologia de prótese, a gente pensar nas primeiras próteses da forma como elas são hoje, começou tudo na Primeira Guerra. Então, a gente usa hoje alguns conceitos de encaixe e de modulação de prótese que não existiam antes, mas tudo começou na Primeira Guerra em diante que elas começaram a existir. A gente pensa, se a gente já tem bastante técnica para fazer bons cotos, né, revisar esses cotos, deixar eles em boas condições, a gente já avançou muito também na tecnologia das próprias próteses. Por que vale a pena a gente correr o risco de osteointegrar? Um dos benefícios da osteointegração, você veste uma mão só. Então, um clique de 5 segundos, você está vestido. Você te coloca a prótese uma facilidade, uma agilidade muito grande. Bom, esse é o Pupincast, um podcast para falar sobre saúde em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Meu nome é Bárbara Pupin, eu sou ortopedista e hoje eu estou aqui com o Dr. Ivan Kuhn, ortopedista e traumatologista, cirurgião de mão e pioneiro na realização da osteointegração no estado do Paraná. Muito obrigada, Dr. Ivan, seja bem-vindo. Me fale, o que é a osteointegração? Bem, a osteointegração é um conceito que é usado para vários tipos de implantes no tecido ósseo, né, na medicina. Especificamente na nossa área que a gente está abordando agora, é a integração de próteses externas, próteses de membros amputados, que antigamente eram encaixados sobre o coto da amputação e agora eles têm a possibilidade de ser implantados direto no esqueleto. Né? Para que isso aconteça, um implante cirúrgico é colocado no interior desse osso residual, do membro residual, e a osteointegração é quando esse implante se integra ao tecido. Ele não chega a fundir com o tecido ósseo, mas ele entra em uma harmonia, né, e uma mínima interação com aquele tecido ósseo de forma que ele fique estável e permanente naquele tecido sem sofrer nenhum tipo de reação por parte do corpo. E isso dá a firmeza, a estabilidade suficiente para que a prótese fique firme e obedeça aos comandos mecânicos necessários para devolver ao movimento daquele membro, no caso de membros inferiores, a marcha e o andar do paciente. Mas isso é uma coisa que já vem sendo feita há algum tempo, né? Principalmente em outras partes do corpo, né? A gente tem, né, o exemplo dos implantes dentários, assim, que faz a gente pensar que é uma técnica bastante segura, né? Sim, a história já da medicina já mostrou, né? E a odontologia foi uma das pioneiras em criar isso, né? Foi a primeira área da saúde a usar essa técnica. E se você imaginar que você coloca um implante dentário no osso, dentro da boca, que é uma área de extrema proliferação bacteriana, mas ao mesmo tempo uma certa proteção imunológica, ela não contamina e não causa complicações graves, e é uma técnica que hoje em dia qualquer esquina tem um dentista capacitado e com boa formação e que faz essa técnica, então é amplamente difundida com ótimos resultados, né? Então todo mundo conhece alguém que fez um implante, então a técnica em si é muito antiga e muito confiável, né? A cirurgia plástica usa também para alguns implantes faciais, né, para a confecção de próteses de orelha, de nariz, né, por conta de algumas lesões aí, por ressecções tumorais ou malformações, né, então assim, já é um conceito, e dentro próprio da ortopedia, o conceito dos implantes internos ganha essa denominação, porque é o que se espera quando se faz uma prótese de quadril, que ela osteointegre, onde ela fique extremamente estável e o movimento do quadril fique livre, mas bastante confiável, né, que aquele implante não vai soltar. Essa parte de a gente colocar implantes dentro do corpo, junto do osso, para trazer tanto mobilidade como estabilidade, é o que mais se faz, no fim, né, na ortopedia. Sim. E com isso a gente já está super habituado. O diferente da osteointegração é que um pedaço não fica dentro da pele, né? Ele fica um pedaço para fora. Mas e aí, né? Surge a dúvida se isso é um risco, se não é, e como que isso pode deixar de ser um risco, né? Exato. Eu brinco com alguns colegas que
a gente está quebrando o primeiro mandamento da ortopedia, que é não deixarás o implante para fora, Sim. né? Então, sempre fica aquela coisa, implante para fora contamina. A contaminação do implante significa contaminação do osso. Contaminação do osso, uma osteomielite. Osteomielite, casamento pro resto da vida com o paciente. Então, é uma coisa que todo ortopedista tem muito medo, tem muito receio, trata com muito cuidado, porque a osteomielite é uma doença grave e de difícil tratamento. Então, o implante para fora nos dá muito esse medo, mas, como eu disse, o exemplo da odontologia mostrou que não é bem assim. Uma vez que o implante está selado no osso, que ele integrou mesmo, e existe um filme de partes moles ali, no caso a gengiva dentro da boca, que faz um vedamento ali suficiente para garantir uma certa segurança de que aquele implante não será contaminado por bactérias ali da flora bucal, né? E o mesmo acontece também em outras áreas do corpo, no caso dos membros, nos cotos de amputação, e que se você confeccionar bem o estoma, que a gente chama, que é esse orifício por onde o implante sai do corpo, a qualidade desse estoma vai dar a proteção necessária para que esse implante não se contamine e não se tenha complicações em torno disso. E, como é uma técnica que passou a ser usada para amputações desde a década de 90, então a gente está falando de 35 anos de experiência, eles verificaram que as respostas foram sendo muito melhores do que eles achavam e eles começaram a ver mais resultados positivos, apesar de uma taxa muito grande de complicações ainda, mas foi pelo desenvolvimento da técnica em si, Claro. né? Essas complicações têm caído cada vez mais, ano a ano, estudo a estudo, tem mostrado que, assim, você vai cuidando aqui, controlando ali e fazendo modificações no tratamento e as taxas de complicações foram realmente sumindo. Ainda não é isento, ainda se espera que alguma coisa aconteça, mas são tudo complicações tratáveis, complicações superficiais, pequenas infecções, pequenos problemas da cicatrização, mas é natural do processo e da própria curva de aprendizado, porque é realmente uma técnica muito nova, feita em poucos países no mundo, alguns bastante avançados, que já têm bastante experiência, mas nem tudo que eles conhecem está nos livros, está nos trabalhos, a gente vai, conhece, conversa, tira as dúvidas, vai para congressos, mas mesmo assim é uma experiência que o Brasil tem que ter, né, por si só, né? Os nossos cirurgiões têm que ter essa experiência por si só, porque são coisas do dia a dia, né? Não é o tipo de coisa que não está nem no rodapé do livro, né? Você Sim, vai ter que realmente com conhecer o certeza. paciente e aprender com ele, paciente por paciente, cuidando e tratando e fazendo ele ficar cada vez melhor e o próximo paciente vai ficar melhor ainda e sempre desenvolvendo, como é com qualquer técnica cirúrgica. Isso né? que eu queria destacar, inclusive, que isso faz parte do desenvolvimento de qualquer técnica, né? Tem um implante novo ou uma forma diferente de tratar uma doença, ou às vezes até um diagnóstico, né? Que acaba, né? A gente tinha diagnóstico, tem diagnósticos que são recentes, né? Que tem coisas que há 20 anos não se falava, que agora são diagnósticos que a gente consegue fazer com bastante frequência, e é tudo uma curva. A curva de como é feito o exame físico da melhor forma, de qual exame que é o que melhor identifica essa patologia, e aí a curva de como se trata melhor essa patologia. Então, a osteointegração, ela não é nada diferente disso, do que já é uma curva normal, não só na ortopedia, né? Na medicina como um todo, e na verdade, quando a gente fala de ciência, né? Sim, isso Método científico é isso, né? Em última instância, né? A gente conseguir reproduzir, conseguir achar os resultados e seguir avançando, né? Com certeza a gente espera que coisas que estão sendo feitas agora mudem, né? Isso faz parte. Então, a osteointegração está dentro do que a gente tem na medicina e nas mais diversas áreas. Mas eu acho que seria bem legal você contar pra gente, Ivan, também, por que você começou a fazer isso? Desde a minha formação, depois que eu terminei a ortopedia, fui fazer a residência em cirurgia da mão, eu comecei a trabalhar na antiga APR, né, Associação Paranense de Reabilitação, e comecei a trabalhar com prescrição de próteses, cadeiras de rodas, com os pacientes com deficiência física, que eram atendidos naquela instituição, e ao mesmo tempo, do lado da instituição, estava sendo construído o Hospital de Reabilitação do Estado. No fim,
da construção, inaugurar um hospital, eu passei a trabalhar dentro daquele hospital, e de lá para cá, assim, já fazem 18 para 19 anos que eu estou, né, acompanho pacientes com amputação, né, prescrevendo as próteses, acompanhando a reabilitação deles. Muitos pacientes precisam revisão de coto, cirurgias, por vários motivos diferentes. A gente tem operado lá no hospital, independente de onde é que veio esse paciente, onde é que foi a cirurgia inicial dele, a gente assume, porque ele faz parte, qualquer procedimento que eu faço naquele paciente faz parte da reabilitação, eu tenho que integrar com a confecção da prótese, com a reabilitação. A gente tem uma equipe muito boa lá, e foi realmente não existe uma especialização em pacientes amputados, né? Existe um interesse genuíno de acompanhar esses pacientes, e é uma coisa muito bacana você botar alguém para andar novamente, né? É dar liberdade. Você que é cirurgião de pé, pega muito paciente que não encosta o pé no chão e, de repente, depois de um tratamento, ele volta a caminhar. É uma satisfação enorme, né? Dar qualidade de marcha, dar uma caminhada. Paciente que não conseguia caminhar uma quadra, daqui a pouco consegue caminhar livremente por um shopping. Então, assim, a expressão da liberdade é você caminhar, né? E você conseguir devolver isso para um paciente muito legal, e da forma mais fisiológica, que é com uma prótese substituindo aquele membro amputado. Então, e diante disso, a gente, conversando com colegas de outros estados que também desenvolvem o mesmo tipo de trabalho, a gente vai amadurecendo os pensamentos, as ideias, os conceitos. É uma área que tem pouca ciência em volta, né? A amputação, por um tempo, era considerado como a derrota dos tratamentos, né? Eu perdi para osteomielite, o paciente foi amputado. Eu perdi para doença vascular, o paciente foi amputado. Na real, assim, a doença teve a sua evolução, né? Os tratamentos têm uma capacidade máxima de controle. Se a doença tem uma complicação maior, ou tem uma força maior, ela vai ter aquele desfecho. Então, quem amputou a perna foi a doença, não foi o cirurgião. O cirurgião foi lá e fez a primeira cirurgia da reabilitação. E esse é o começo, o começo de uma nova história, né? Exato, de uma né? nova forma de viver, de se movimentar, de caminhar. É isso que eu faço, é um começo. Então, e é uma cirurgia que exige todo o rigor técnico, toda a dedicação de como qualquer outra cirurgia, né? Sim, existem muitos cuidados que você tem que ter. E existem muitas complicações que acontecem, porque se você for ver todas as causas de amputação, a cirurgia da amputação, ela não é feita, a maciça maioria das vezes, ela não é feita sob condições ideais de cirurgia. Você não tem um paciente em bom estado de saúde, controlado, é uma cirurgia eletiva. Olha, só consigo pensar nas deformidades mais graves que você acaba agendando a cirurgia de forma eletiva. O paciente de trauma está todo quebrado, o membro está todo contaminado, o paciente com necrose vascular está com uma necrose, infecção, paciente em UTI, tem, assim... Toda uma resposta metabólica, inflamatória. O paciente não está sob condições boas, a maciça maioria das vezes, então não é uma cirurgia que vai ter um desfecho como as outras cirurgias têm, né? Que você controla, tem um mínimo de complicações, um mínimo de risco. Não, ela tem um alto risco e ela tem um alto índice de complicação por causa disso, né? Então, muitos pacientes merecem uma revisão de coto, às vezes nos dias seguintes da amputação, às vezes meses depois, né? Você vai lá amputar um membro que está com infecção, ele está extremamente inchado. Você amputa, a infecção é curada, 3 meses depois aquele coto começa a desinchar, cai, assim, todo o tecido mole que estava tenso, ele cai, a gente faz uma pelanca enorme de partes moles e tal. Aquilo deveria ser revisado e feito uma plástica novamente, Com né? certeza. Então, e muitas vezes a gente precisa fazer porque a prótese não vai dar certo, não vai ter um encaixe bom, né? Então, é uma cirurgia que tem que ter cuidado, e ele tem, às vezes, necessidade de fazer uma segunda cirurgia, né? Isso tem que ser observado na indicação e no processo todo de tratamento do paciente, integrado aí com a equipe multidisciplinar que vai acompanhar junto, né? Não é só médico na história, né? Mas assim, né, a gente pensa, se a gente já tem bastante técnica para fazer bons cotos, né, revisar esses cotos, deixar eles em boas condições, a gente já avançou muito também na tecnologia das próprias próteses, por que que vale a pena a gente correr o risco de osteointegrar? Então, a osteointegração, ela veio para tratar aquele paciente que tem muita dificuldade de usar uma prótese convencional, né? Por melhor que você tente operar e tratar um coto, ele não foi, como a gente falou, não foi feito em condições ideais aquela cirurgia, não foi planejado, foi o que deu para fazer, né?
Foi o máximo que eu consegui salvar daquele membro, e às vezes é muito curto, às vezes é cheio de cicatriz, às vezes é com enxerto de pele, às vezes é com alguma deformidade profunda no tecido ósseo, alguma limitação da articulação. Ah, é um paciente que vai ter dificuldade de usar uma prótese convencional, né? As próteses, elas funcionam muito bem quando o corpo está bem formado, tem um comprimento bom, tem uma boa cobertura de partes moles. Ah, Esse paciente tem grandes chances de usar uma prótese com toda a qualidade. Agora, pacientes que têm problemas de pele, têm alergias, têm excesso de sudorese, ou pacientes que têm enxertos que não suportam o atrito da prótese sobre a pele, ou N outras questões, ele vai ser impedido de usar uma prótese. Ele não vai conseguir, vai ter que viver num par de muletas, né? E é uma filosofia interessante, porque você, quando discute quem é mais importante, o braço ou a perna, isso é engraçado, porque ah, a gente acha que é o braço, mas para substituir uma perna, você precisa de 2 braços, né? Ninguém anda com uma muleta só, você tem que andar com as 2 muletas. Com isso, você trava os 2 braços, né? O paciente segura 2 muletas e pronto, ele não consegue carregar mais nada, né? Para andar, ele precisa dos 2 braços, né? Então, você dá liberdade para o paciente colocando uma prótese. Você Com dá certeza. autonomia, você deixa os braços dele livre, você devolve os braços para a função normal deles, que é manipular objetos, carregar coisas. Então, a prótese tem essa função também. E o paciente que não consegue usar prótese, até um tempo atrás, não tinha opção. Agora ele tem, porque você não precisa mais do encaixe protético, né? E ele fica completamente livre e existe todo o benefício biomecânico que vem, benefícios secundários, né? Então você associa ali um risco de ter um implante saindo pela pele com tudo que está envolvido nisso, que a gente conversou, mas o benefício é muito maior, porque a resposta biomecânica daquele paciente vai ser muito melhor, ele vai conseguir usar uma prótese que ele nunca usou, com pelo menos qualidade muito superior do que é a qualidade da prótese que ele usava, e ter um aproveitamento muito melhor, e conseguir realmente uma recuperação, uma reabilitação e uma autonomia muito boa, né? Uhum. Então essa é a principal indicação da Sim. osteointegração, né? Não é uma cirurgia que todo paciente vai fazer. Se a gente pensar num futuro, no futuro ainda é a maioria dos pacientes usando próteses externas, né? Uhum. Então, é uma agressão, a gente pensa, cirurgia é uma agressão. Você vai fazer quando o paciente realmente precisa, né? Uhum. Então, não. Eu acho que vale a pena a gente comentar que uma coisa é a amputação transtibial, né? Que é a amputação que acontece na perna, né? Ou seja, do joelho para baixo. A prótese externa, né? Não osteointegrada para tíbia, né? Para perna, ela tem uma função muito mais fácil, né, de ser atingida com a protetização do que quando a gente fala de uma amputação acima do nível do joelho, né? A forma de encaixar, a transmissão de energia, porque o osso da perna, ele tá bem próximo da pele. Então, a transmissão de energia, ela é muito rápida, do osso para a prótese, para então desempenhar a função ali da marcha e dos movimentos. Quando a gente está falando de fêmur, a gente tem um arcabouço ali de gordura, de músculo muito mais grosso, então essa transmissão de energia, ela é muito diferente. Então, a marcha é mais dificultada. Além do joelho em si, né? Sim. Porque a função do joelho para ser substituída, né, de forma protética, ela é muito mais complexa, né? Então, a gente, né, tem visto que acaba que a gente enxerga mais indicações no fim da osteointegração para pessoas que têm amputação no nível, né, transfemoral, que seria o nível da coxa, né? E também porque ali, é isso que você comentou, né? O coto curto, para você colocar um encaixe lá em cima, muito próximo ali da região glútea, é uma dificuldade muito grande, porque como é que você encaixa e ainda transmite a energia para conseguir dar uma passada? É difícil, né? E aí, quando você coloca o implante dentro do osso, essa transmissão de energia, ela acontece como acontece em pessoas não amputadas, né? Vai pelo implante e chega no osso, que é como a transmissão de energia normalmente acontece. Então, acaba ficando uma marcha um pouco mais fisiológica. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar isso, né? Que é mais provável que pessoas que não se adaptem à prótese sejam as pessoas que têm amputação mais alta, né? Sim. Mas mesmo assim, tem pessoas, né, que têm amputações mais baixas que têm indicação também e que essa transmissão de energia, ela é diferente e ela é com maior aproveitamento. Então, isso pode ser uma indicação bem interessante também, né? E que mais, assim, que você acha que é relevante, assim, da gente dizer de
sobre para quem é o ideal, assim. Dá pra gente pensar em quem tem diabetes para fazer osteointegração, por exemplo? O paciente diabético, no primeiro momento, tinha bastante receio, por conta de cicatrização, riscos de infecção, todo o status imunológico do paciente. Mas se ele está bem controlado, se a doença dele está controlada, ele não é um paciente de risco, né? Então, se fazem pacientes diabéticos, óbvio, assim como hipertensos, pacientes com doença tiroidiana ou qualquer outra doença em tratamento de câncer, inclusive, dependendo do tipo do câncer, dependendo do tipo do tratamento, não chega a ser uma contraindicação, né? Hoje se faz até, inclusive na cirurgia primária de remoção de um membro pelo câncer, se faz já um implante, né? Já tem casos no Brasil e fora, já é indicação já primária, você faz a amputação do câncer e já coloca o implante na mesma cirurgia, no mesmo tempo, né? Esse é um cenário, do ponto de vista cirúrgico, ideal, porque é um procedimento só, o paciente vai para uma anestesia, passa, ok, algumas horas a mais no centro cirúrgico para colocação do implante e confecção do estômago, mas é um procedimento só, né? Do ponto de vista psicológico, já entraram em discussão dizendo assim, o paciente perdeu uma perna, ele precisa entender o que é aquilo, né? Ele precisa entender o que é ser um paciente amputado, quais são as dificuldades do uso de uma prótese, para entender o que a osteointegração também vem a somar. Porque ela vem com bônus, mas ela vem com um ônus também, que é um cuidado, às vezes, muito maior do que quando você usa uma prótese convencional, né? Quando você usa uma prótese convencional, você tem que cuidar da prótese, você tem que cuidar da sua pele, você tem que ter uma higiene adequada, você tem que hidratar o seu coto, você tem que, né, fazer massagens nele, você tem que cuidar dele, porque se ele tiver ruim, ele não vai usar prótese, ele vai machucar e você não vai conseguir andar. E com a prótese osteointegrada, você vai ter que ter o mesmo cuidado com aquele estômago, com aquele implante e com tudo que vem junto, acompanhar um médico o resto da vida, radiografias e avaliações para ver se está indo tudo bem, porque tem os seus riscos e você pode perder aquele implante. Então, o paciente precisa entender esse conceito para poder, né? Mas do ponto de vista hoje, quando a coisa está ficando cada vez mais já mais estabelecida, esse medo já não tem tanto. O pessoal está indicando realmente a implantação no tratamento imediato pós-amputação. Os outros pacientes com condições, trauma, doenças vasculares, infecção e tal, não é o ambiente ideal para você colocar o implante. Então, geralmente se faz a amputação, se espera, se melhora a condição clínica do paciente e depois, numa condição eletiva, numa cirurgia eletiva, com todos os cuidados, você coloca o implante e você inicia o processo daí com a sua osteointegração, né? Eventualmente, esse é um paciente que pode vir a usar uma prótese convencional com boa qualidade e você nem precisa colocar, né? Sim, Mas aí é uma questão de opção, sim, realmente não de indicação, né? sim. Então, a remoção do câncer, geralmente os cotos são mais curtos porque a margem cirúrgica vai lá em cima, né? Sim. Então, se a gente pensar que a maior parte dos cânceres ósseos estão no fêmur distal, a margem cirúrgica vai ser lá o fêmur proximal, né? Então, a chance dele conseguir botar uma boa prótese é muito pequena, né? E essa é uma indicação que a gente vê muito, pacientes com coto extremamente curto, né? Então, E o que você tem para contar, assim, desses pacientes que já fizeram, tipo, a experiência deles, a diferença que foi, se valeu a pena, se não valeu a pena? os pacientes que a gente operou eram pacientes que tinham extrema dificuldade de usar prótese. Então, assim, foi muito legal a absurda melhora deles, né? Eles, no primeiro passo, eles perceberam a diferença, né? Eram pacientes que viviam com o coto cheio de hematoma, com dores, ralado, e usavam próteses de altíssima qualidade. Pacientes que, assim, às vezes com pouco poder aquisitivo, mas eles iam lá, compravam melhores equipamentos que tem no mundo, né, que a gente tem disponível no Brasil, mas são caros, mas eles compravam, adquiriam, mas mesmo assim não era o suficiente. Porque não depende do equipamento, depende, a forma anatômica do seu coto não é boa, né? É muito pouco a superfície para o peso deles, para o tamanho deles e para a energia que aquele passo, que aquela caminhada exigia. Então, machucava muito o coto e tornava inviável, né? Um outro paciente que a gente fez não tinha, além da amputação da perna, uma amputação de braço, para colocar a prótese com um braço só é muito complicado também, né? Vestir a prótese né, usando um braço só. Enquanto esse é também um dos benefícios da osteointegração, você veste com uma mão só.
Sim. Um clique de 5 segundos, você está vestido. Então, você, né, você te coloca a prótese uma facilidade, uma agilidade muito grande. O Né? relato, né, do paciente da viagem de avião, né, que ele tinha que despachar a prótese na porta do avião, ir até o assento, sem a prótese, passar a viagem sem a prótese, então, para ir ao banheiro, toda uma dificuldade, e depois com a prótese da osteointegração, não, né? Ele pode deixar, né, desencaixar durante a viagem para ter maior conforto, deixar do lado dele, encaixar ali em meio segundo, né? Porque é muito rápido, né? E usar o membro, né? Então, assim, é uma coisa que, né, para a grande maioria das pessoas que não convivem com pessoas que sofreram amputação, não sofreram amputação, é uma coisa que a gente às vezes nem imagina a dificuldade que é, e de repente a diferença que faz, né? Sim. Porque às vezes a pessoa diz, poxa vida, eu vou passar tanta dificuldade, às vezes, nem vou, né? Eu nem vou fazer tal coisa porque vai ser tão difícil por causa disso, e de repente ficou fácil de novo. Nossa, chega a ser emocionante, né, da gente pensar Sim. em como você consegue oferecer isso, né? O paciente que tem uma amputação alta, né, falando da coxa, né, ele, tudo que ele vai fazer, vai sair de casa, tal, ele sempre tem que planejar, e se a prótese soltar? Onde é que eu vou vestir essa prótese? Porque ele vai ter que baixar a calça, vai ter que vestir essa prótese novamente. Imagina você no meio da rua, eu tenho que baixar minha calça. Onde? Sim. Né? Onde é que tem uma lanchonete? Onde é que tem um banheiro? Onde é que tem algum lugar reservado que eu consiga fazer isso? Né? Sim. Então, assim, eles têm que ter todo um planejamento. Né? Aí a maioria das próteses se usa que a gente chama de easy fit, né? Parece uma biruta, um saco ou uma faixa que você tem que enfaixar o coto, e para conseguir trazer todo aquele conjunto de partes moles, né, para dentro do encaixe, para adaptar bem. Não é fácil, às vezes eles esquecem em casa, daí, não estou nem com as minhas faixas aqui, então ele não consegue. E às vezes o paciente pega a prótese embaixo do braço e sai pulando, entra no ônibus e volta para casa, ou entra num táxi e volta para casa com a prótese embaixo do braço, porque ele não tem como vestir na rua. Sim, então, fazer o que tinha que fazer, o que gostaria de fazer, né? É óbvio, equipamentos quebram, né? Sim, prótese quebram, sim. O paciente vai atravessar a rua, o pé quebrou, isso acontece, né? São equipamentos que têm um ciclo ali de 2.000 passos por dia, né? Pensa em qualquer equipamento que é trabalhado com 70, 80 quilos de carga, 100 quilos de carga em cima, 2.000 vezes por dia, a chance de um parafuso quebrar, a chance de algo entortar, de ter alguma complicação, existe, né? As próteses preveem isso, né? Todos, né? A gente tem aí um século de tecnologia de prótese. Se a gente pensar nas primeiras próteses da forma como elas são hoje, né? Começou tudo na Primeira Guerra. Então, a gente usa hoje alguns conceitos de encaixe e de modulação de prótese que não existiam antes, mas tudo começou na Primeira Guerra em diante, que elas começaram a existir. E tudo foi sendo evoluído exatamente pensando nisso. E se quebrar, pode quebrar o pé no meio de uma... eu vou atravessar a rua, quebra o pé, ele cai no meio da rua. Sim. Né? Tem certas coisas que a gente não pode aceitar. Então, todos são prevendo... Tudo que é feito para essas próteses é prevendo uma falha, prevendo a resistência, o tempo e tal. Então, assim, quanto mais confiável é o teu implante, quanto mais confiável são os teus equipamentos, e é testando, forçando, trabalhando, quebrando, que você vai para né, esse pino tem que ser mais resistente, tem que ser maior, tem que ser outro tipo de encaixe. Isso tudo está na história da evolução. Quando você vai estudar toda essa área, você vê o quanto muita coisa mudou, porque realmente hoje você olha para trás e vê, falhava porque hoje é óbvio que ia falhar, né? Mas na época não era. E como tu falou, processo científico, né? É testando, é falhando e se aprendendo que se vai para uma próxima etapa. E hoje quem usa esses equipamentos tem a segurança das falhas que já ocorreram no passado, né? Esquenta, esfria, muda até o diâmetro do membro em si, né? Tipo, da coxa, da perna, muda tudo. Uma coisa interessante, que as próteses não foram feitas para calor. Sim. Né? Bem-vindo a um país tropical. Sim. Assim, você morre de calor dentro daquela meia de silicone, né? O silicone tem uma transpiração própria dele, mas você sua muito mais do que ele consegue absorver, e você empoça o paciente 3, 4 vezes ao dia, tira o silicone e sai ali alguns ml de suor empoçado lá dentro, né? A gente ensina eles a usar absorvente, fazer um monte de técnicas para tentar diminuir o máximo possível aquela umidade, mas no fato é que ele vai ter que tirar a prótese várias vezes no dia para desempoçar ela, né? Secar, hidratar o coto, para não macerar a cicatriz, não ter alguma ferida relacionada à pele, né?
Então, assim, não é nada a ver com o resto. A gente, quando fala de amputação, a gente pensa no membro, na parte ortopédica, mas uma das maiores queixas dos pacientes é a pele. São as Sim, feridas, sim. a foliculite nos pelos, a assadura que dá na região da virilha é muito intensa, assim, usa silicone, usa um monte de coisa, mas no fundo eles acabam protegendo com esparadrapo, fazem o diabo, como diz, né, ou para tentar proteger e se resguardar das assaduras, da dor, né, das É, feridas, né, e com uma osteointegração ela realmente resolve isso, porque você não tem mais, sim. né, você não tem mais esse atrito, né, acabou aquele volume de, você senta, você não tem mais o encaixe, você parece que a descrição de um paciente, assim, doutor, eu estou sempre sentando em cima de uma carteira recheada, né, bom, podia ser uma carteira recheada de dinheiro, mas não é. É um encaixe da minha prótese que faz um volume enorme embaixo do meu quadril e eu fico lá com metade do quadril levantado, né? E eu fico sempre sentado meio de lado. Fiz a osteointegração, agora estou sentado reto, né? Eu sento reto, confortável. A prótese está meio travando ali, eu desencaixo a prótese, coloco ela de lado e estou com o meu coto livre, lindo, maravilhoso, né? Vou levantar, encaixo a prótese, né? E levanto. Então, assim, ela tem uma dinâmica muito legal de ver o paciente lidando com uma nova vivência com prótese. E dá para Né? praticar esporte? Isso ainda é um conhecimento que ainda não tem os limites do quanto você pode expor esse implante a impacto, né? Hoje se tem experiência com prótese de quadril e de joelho que um certo nível de atividade física o paciente acaba conseguindo voltar a exercer. Então, mas levou quantas décadas para se ter essa segurança, né? Eles estão observando, tem pacientes que voltam a praticar atividade física, a gente não tem como dar garantia para o paciente de que aquilo tem segurança em fazer aquilo sem danificar o implante, mas ao mesmo tempo a gente dá para eles a segurança de que se acontecer alguma coisa a gente está aqui, né? Sim. Olha, eu não garanto, mas se quiser fazer, eu cuido de você, né? Sim. Até para a gente saber se esse implante vai falhar ou não, mas Sim. é o paciente que vai querer fazer, se ele quer fazer, a gente só avisa que a gente não tem essa segurança documentada, né? Então, em algum momento, a gente vai ter estudos que vão mostrar realmente uma biomecânica, até que ponto ele pode fazer. Pode fazer um jiu-jitsu, pode fazer... Hoje você tem que ter um sistema de soltura do implante em caso de torção. Sim. Se você está com o joelho dobrado, faz um movimento de alavanca, ele tem que estourar na conexão, porque senão vai estourar no implante, você vai fazer uma fratura de fêmur. E é o que acontece nos jogadores normais. Ele se cai sobre a perna com a perna dobrada, ele rompe um ligamento de joelho ou ele faz uma fratura de fêmur. Uhum. Né? Então é uma lesão comum em pessoas não amputadas. No amputado também vai acontecer. Sim. Né? Só que daí uma fratura em cima do implante, num osso que tem um implante, a coisa fica um pouco mais complicada. Né? Com certeza. Então, com o tratamento fica um pouco mais complicado. Isso a gente tem alguns casos no Brasil que aconteceram. Então, vai lá fazer uma placa externa com a marria. Ok, se trata com os estudos internacionais que já mostraram essas fraturas periprotéticas, eles mostraram que você consegue tratar a fratura como qualquer fratura comum. Mas óbvio que tem uma certa medo se você vai perder aquele implante ou não. Né? Nenhum perdeu o implante, não existe relato de perda do implante por fratura. Uhum. O implante continuou grudado nos fragmentos ósseos, a fratura foi acima do implante sempre, nunca foi no bordo do implante, então o implante não foi o fulcro da fratura, né, como a gente diz, e o tratamento convencional funcionou, consolidou o osso, depois eles retiraram aquela placa, para não alterar a biomecânica do osso e o comportamento dele com o implante. Então, mas são poucos casos, né? 20 aqui, 3 lá. Eu vi uma casuística num congresso, eu não achei nenhuma publicação dessa casuística. Então, assim, tem alguns casos ali, um ou outro descrito em alguns trabalhos, mas, né, são muito poucos, assim, é muito da experiência de cada serviço mundo afora, né? Então, a gente ainda está conhecendo tudo isso. Isso é uma coisa que é questão de tempo, né? À medida que a técnica for crescendo, tiver mais casos, mais tempo de evolução, com certeza a gente vai ter eventos que vão ser próprios do tempo de implante. A Sim. gente não sabe exatamente o que, mas, né, baseado em outros implantes, a gente já espera
que isso possa acontecer. E daí é aquilo, daí uma vez que acontece, o que que você faz, e assim a coisa vai evoluindo, né. Mas acho interessante comentar que mesmo em pacientes não osteointegrados, né, mas pós-amputação, que existe uma tendência, muitas vezes, a eles até praticarem mais atividade física do que eles praticavam antes de serem amputados, né. Aí pode ser, né, porque eles acabaram tendo que se obrigar a prestar mais atenção no corpo, a fazer fisioterapia, né, ou às vezes talvez aquela vontade de fazer e de repente, não, se eu tenho vontade eu tenho que fazer mesmo, porque, né, poxa, passei aqui por uma situação, de repente vai saber se eu vou passar por outra, se eu vou ter chance de fazer de novo, não sei, né, mas é interessante, né, que muito provavelmente os osteointegrados também vão passar por essa vontade, né, de fazer mais com o corpo também, né. Quando a gente vê um amputado jovem, a maior parte dos amputados são idosos, então ele já tem uma baixa demanda, uma baixa ah, nível de atividade. Mas quando você tem uma perda grande ou quando você passa por uma doença grave, existe todo um ressignificado da vida, né? Então muita gente muda o estilo de vida, muda o estilo de alimentação, muda. Aqueles que persistem, bom, ele não chegou naquela doença à toa, né? Então assim, muito está relacionado a todo um estilo de vida, principalmente se a gente for falar de diabéticos, hipertensos então a tendência é que as pessoas que conseguem ressignificar a vida vão mudar e o esporte faz parte, né? Sim. Uma pessoa que é sedentária amputou uma perna e ele cai a ficha de por que ele amputou a perna. Eu falo, não, pera lá, né? Eu tive uma perna, não quero, vou receber, né? Vou parar de trabalhar muito, vou aproveitar melhor, vou viajar mais, vou praticar esporte. Então existe essa tendência para muitas doenças, a gente vê isso para muitos tratamentos, Sim. e o amputado não é diferente. E como a osteointegração, grande, maciça maioria dos casos são pacientes jovens, né? A faixa aí dos 20 a 40 anos, eles são muito ativos, né? Então, eles têm plena capacidade e vontade de andar de bicicleta, nadar, correr, jogar bola. Então, a gente tem pacientes subindo, fazendo alpinismo, fazendo trilha no mato e tudo mais e tal. E paciente que cuida de fazenda, de chácara, cuida de animais. Então, assim, a vida deles mergulhando no mar e tudo. E a princípio, não é contraindicação, não tem restrição, né? Existe cuidado, a gente orienta, cuidado, observa, não vai progressivamente, vai aumentando a intensidade, corre um pouquinho, para, no dia seguinte corre um pouquinho mais, e como é para qualquer atividade física para quem está começando, mas para quem está retomando, também a gente vai com mais cuidados e sempre observando. Não, vamos fazer um raio-x mais seriado, vamos fazer um raio-x de 3 em 3 meses para ver se está tendo alguma modificação, se você está tendo algum tipo de reação por conta desse impacto, né, sucessivo e frequente, com maior carga. A gente vai observar e a gente vai ver se tem sinais de alerta, né? Então, tudo isso ainda carece de muita informação. A gente trabalha com conceitos que a gente traz da ortopedia, que da esportiva, eu digo, né? a ortopedia é uma especialidade Sim. relativamente nova. Se a gente vê o que a gente faz hoje, na década de 80 a gente não fazia. Sim, Né? sim. Então a gente tem, olha, pouca coisa mais antiga. Talvez só a anatomia humana, porque o resto é muito novo, né? Em todas as áreas, no pé, no joelho, na coluna, não se faz o que se fazia há 10, 20 anos atrás, né? Há não tanto tempo atrás a gente tinha enfermarias de gesso, né? Tipo, eu não cheguei a pegar, né? Mas assim, não é Exato. tanto tempo atrás que a gente tinha. Depois veio todo, não, é cirúrgico, os conceitos, e agora as próprias cirurgias, né? Então, a gente antes, mesmo operando, deixava mais tempo imobilizado, sem carga. Agora, quantas cirurgias a gente faz e já dá carga no pós-operatório imediato, e isso é incrível, né? Todos esses avanços são incríveis. Mas acho que uma coisa que valia bastante pena a gente conversar também, assim, então, ok, decidi, quero osteointegrar. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar por uma avaliação? Só preciso ir no ortopedista? Tem que ter mais alguém mais, né? Eu preciso de algum outro tipo de avaliação? Hoje a gente faz uma avaliação fisioterápica, né, para ver quais são as limitações, até para documentar como é que é esse paciente antes da cirurgia e como é que ele vai ser depois, né, para ter um registro do benefício que ele ganhou, para a gente ter dados desse objetivo, né. Ninguém vai fazer um tratamento sem saber se ele melhorou ou não melhorou, ou só assim, eu acho que eu melhorei. Óbvio que a impressão pessoal é o que manda,
A pessoa quer saber como ela está sentindo, mas você mostrar os dados para o paciente, você mostrar para ele coisas que ele não via, né? Olha, tá vendo como você se comporta aqui, como é que você faz esse movimento com a prótese convencional e depois, com a prótese óssea integrada, olha como você melhorou esse movimento, olha como você ampliou, você diminuiu o tempo, né? De levantada, de caminhada, de curva, né? Toda Como a preparo dinâmica. também, né? Um Porque se preparo tem algum prévio, déficit, né? né, de algum movimento, algum fortalecimento, alongamento específico, Sim. também deve ser feito antes, né? Então faz É, parte também, né? se a gente for imaginar que o uso de uma prótese convencional anula a maior parte dos músculos, por exemplo, de um quadril, né, numa osteointegração transfemoral, o paciente que usava uma prótese convencional usa ali um pouco de glúteo, adutor, e o resto das musculaturas do quadril estão todas anuladas, porque toda a transmissão de força daquela prótese vai direto para a pelve. O fêmur faz apenas um balanço na passada do paciente, né? Ele não tem estabilização daquele quadril, não tem essa função dentro do encaixe protético. Uhum. Agora, no momento que você coloca a osteointegração e toda a força está passando de volta pelo esqueleto, ele vai usar músculos que ele não usava há muitos anos. Sim. Né? Músculos estão bastante atrofiados, bastante desabilitados, e ele vai ter que começar a trabalhar. Então, é bom já começar antes, porque ele vai penar. Né? As dores musculares pós-osteointegração são importantes, e você vai progressivamente, leva mais de ano para você conseguir reabilitar essa Começo de musculatura. academia todo dia. Por muito tempo. Então, assim, mas só que é uma coisa muito legal, porque você Sim. reabilita, você ganha aquele músculo e você começa a fazer movimentos que você não conseguia fazer antes. Sim. Um paciente com uma prótese convencional não consegue cruzar a perna, né, normalmente numa cadeira. Aí depois com a osteointegração ele consegue fazer isso. Ele precisava antes de um equipamento na prótese que soltava para ela poder girar, agora ela consegue fazer naturalmente. Então tem essa liberdade de movimento vem com preço, que é aquela musculatura voltando tudo a funcionar. Então a reabilitação prévia. A questão psicológica, a gente tem que ver bem as expectativas do paciente, como é que ele imagina que vai ser, como é que ele se via, como é que ele vai se ver depois. Os primeiros pacientes que a gente fez, eles descrevem uma enxurrada de sensações e sentimentos quando começa a caminhar, que assim, olha, se a pessoa tem algum perfil psiquiátrico, psicológico um pouco frágil, pode dar uma bagunçada. Então é bom ele ter um apoio, um suporte psicológico é importante, né? Toda a questão de cuidados ele vai ter que mudar o estilo de vida deles, e se ele não tinha cuidados antes, ele vai ter que ter. Então, é uma mudança de padrão de vida, né? E é pro resto da vida. Não é uma coisa que ele vai fazer ali por alguns meses, um ano, e depois ele pode se eu não né? gostar aqui, daí... Posso voltar ao que era antes? É complicado, você vai ter que refazer uma nova cirurgia, tudo mais. Não é uma frivolidade. A gente pode comparar como se fosse uma cirurgia bariátrica. Muda completamente o comportamento de vida daquela pessoa, né? Guardadas as devidas proporções, mas sim, né? Existe uma modificação que a pessoa precisa internalizar isso. Então, o psicólogo consegue ajudar bem nessa parte, então é muito importante. A avaliação ortopédica, obviamente, né, como é que está a estrutura óssea daquele paciente, radiografias, tomografias, para ver se existe uma deformidade óssea que vai atrapalhar a colocação do implante, se existe algum material de síntese prévio lá dentro também que precisa ser removido, ou alguns sinais, indícios de infecção, o paciente tem que estar bem. Aí são os cuidados para qual é a outra cirurgia que você vai fazer, uma prótese de quadril, você também tem todos esses cuidados, né? Tem alguma infecção de vias aéreas superiores, os focos de infecção dentária, tudo mais, que podem gerar alguma contaminação interna para aquele implante, né? Ou a gente fala de cuidar do lado de fora, a gente tem que ver o lado de dentro também, né? Então o paciente tem que estar saudável, suas doenças têm que estar controladas. Tabagistas em muitos lugares não operam pacientes tabagistas. O paciente tabagista ele tem altíssimos índices de complicação para qualquer cirurgia, para qualquer tratamento médico, e na ortopedia, então, é muito visto isso, né? Atrapalha a remodelamento ósseo, o fumo, então, e a gente precisa desse remodelamento para a osteointegração, então você fumar é uma contraindicação, né? Apesar de ter casos aí que o pessoal às vezes opera tudo, aí é questão de consciência do cirurgião, mas o ideal é não operar tabagista e ele tá sem fumar há pelo menos 6 meses, né? Então, paciente ser esqueleticamente maduro, estão testando implantes para crianças, mas é um
é um esqueleto que vai amadurecer, que vai crescer, então a chance daquele implante às vezes poder ficar insuficiente. Então ainda se está em estudo como é que você faria isso, né? O ideal é que você faça uma cirurgia e nunca mais opere, né? Então fazer cirurgias seriadas não é o adequado. Ou aguarda aquela criança crescer, desenvolver, chegar numa maturidade mínima e daí você pode colocar um implante. Algumas tem que observar algumas contraindicações, então sempre tem aquelas contraindicações temporárias, aquelas que você vai tratar, o paciente vai melhorar e daí você consegue operar, e aquelas absolutas, né? Então, condições absolutas, radioterapia no tecido ósseo é uma contraindicação, mas avaliar aquele tecido ósseo, se realmente ele o metabolismo dele cessou, se você matou todas as células lá, aquele tecido ósseo está inerte, ele não vai ósseo integral, ele não vai fazer remodelamento ósseo, a chance de você perder aquele implante é grande, né? É gigantesca. Então, esse tecido não é viável para ser implantado, né? Então, essas são algumas das características que você vai avaliar e preparar esse paciente para a cirurgia. Então, basicamente, se você quer ósseo integral, você busca, né, um cirurgião ortopédico que, né, esteja atualizado, né, que saiba o que pode ser feito, o que deve ser feito, e daí, no fim, é o começo, né, com o ortopedista, e depois vai indo para as outras especialidades que podem ser necessárias para fazer os ajustes, os preparos necessários, então, para fazer a cirurgia, né? Sim. E uma vez que o ósseo integrou, quanto tempo, mais ou menos, para conseguir colocar a prótese? Pós-operatório, é sempre assim, aquela repouso, cuidar de partes moles, né? Vamos colocar assim, você descasca todo o coto do paciente e reconstrói ele de novo, né? Então, algumas técnicas que são usadas para fazer o coto do paciente, você tem que desfazer, né? Dá para a gente dizer que, assim, para uma boa osteointegração, aquele coto tem que ser o pior possível para uma protetização convencional, né? Você precisa da pele extremamente aderida na ponta do osso, você precisa não ter nada de cobertura na região distal do coto, então o que é o contrário para uma prótese convencional. Então você vai ter que desmontar aquele coto, né? Ao mesmo tempo você vai lá achar os terminais nervosos dele, que geralmente tem algum tipo de neuroma. Na maioria das vezes esse neuroma está lá quieto, silenciado, mas ele não vai ficar quieto quando você começar a trabalhar toda aquela musculatura que estava parada, ela vai começar a trabalhar, vai começar a estimular esses neuromas. Então, assim, você não quer ter que reoperar esse paciente por conta do neuroma doloroso 2 anos depois da tua cirurgia de osteointegração. Então, se você já está com o coto aberto, você vai lá e procura eles e faz uma cirurgia definitiva para esses neuromas. Hoje tem algumas técnicas, o TMR e o RPNI, então técnicas que tratam o neuroma, tratam dor fantasma, então... Tratam e previne a recidiva, né? Previne a de recidiva, né? Então, só ressecar o neuroma não é o suficiente, ele vai voltar. Então, a tendência é você realmente anular a ação aquele potencial de regeneração, dando um alvo e dando uma ligação para aquele nervo. Então, você trabalha o tecido nervoso, você trabalha toda a musculatura, você reinsere ela de novo na parte distal. Normalmente, ela está só cobrindo o coto ósseo. Não, você vai reinserir no osso para ele ter uma ancoragem, ter uma ação muscular novamente. E vai reconstruir o estômago, vai desengordurar aquela parte distal, vai diminuir bastante aquele volume, para que o osso fique o mais perto possível da pele, para que não haja uma transição muito grande do implante pelo tecido subcutâneo, pelo tecido partes moles, né? Então, toda essa reconstrução, tudo isso é dano. É dano cirúrgico, né? Esse dano cirúrgico precisa ser acalmado. Então, repouso, gelo, né? Membro elevado, cuidado, sem grandes movimentações, para não fazer muito hematoma. Vai fazer hematoma, porque é um descolamento que faz vários planos, então a gente tem que cuidar, às vezes usar dreno, às vezes usar curativo a vácuo. Cada cirurgia acaba ganhando um desfecho um pouco diferente, né? Os colegas escrevem em outros estados, né? Como cada um resolveu na hora ou alguma situação que viu que podia ser potencial, já um potencial perigo e resolveu fazer alguma intervenção diferente. Mas a gente tem um leque de opções diferentes para cada situação e você vai cuidar daquele paciente, recuperar a parte mole, cicatrizar. Cicatrizou bem, aí você começa a trabalhar a mobilidade e aos poucos daí a descarga de peso, né? Teoricamente, o implante
poderia aguentar a descarga de peso imediata. Não se faz. Por quê? Porque você tem toda a cicatrização de partes moles, então você tem que deixar o paciente quieto. 3, 4 semanas, teve uma boa cicatrização, não está tendo nenhuma complicação, nada que você precise tratar e vai atrapalhar a reabilitação, você pode começar daí a descarga progressiva de peso, né, até que ele atinja um nível suficiente para você conseguir botar a prótese e trabalhar com a prótese em si, né. Então você tem que observar a resposta daquele implante, se vai causar dor, se tem como é que está a radiografia daquele paciente, com a radiografia imediata, com 6 semanas, né, com 3 meses, e daí você vai acompanhando radiologicamente a evolução do tecido ósseo, né, ao mesmo tempo se o paciente está tendo algum sintoma, alguma dor, alguma queixa, né, e o fisioterapeuta trabalhando, tá? Mas em geral ali de 2 a 3 meses, assim, a partir de 2 meses ele já está podendo colocar peso na prótese, e daí com as muletas, aí todo um trabalho de reequilíbrio postural, e o principal é tirar o vício que a prótese anterior dava, porque a óssea integrada vai exigir toda uma mecânica diferente, mas ela tem vantagens e que você tem que usar essas vantagens, né? Então é que nem você comprar um carro extremamente moderno, uma Ferrari, e andar em primeira e segunda marcha só, né? Sim. Você, né, não usar o vidro elétrico, né? Não, tá lá para ser usado. Você Sim. tem uma série de vantagens mecânicas que você tem que aproveitar, mas para isso você precisa de uma boa reabilitação, né, bem cuidadosa, várias vezes por semana, às vezes diária. No começo é diário, então todo dia você vai ver seu fisioterapeuta, né? E o médico também vai estar ali toda semana vendo, cuidando, porque tem potenciais complicações ali que a gente tem que cuidar e não deixar desandar a coisa. Sim, de pertinho para rapidamente já Exato, fazer os ajustes, assim. E na tua opinião, assim, como que você vê isso num futuro, assim, próximo, distante? E o que você acha, né? O que você espera da evolução aí de tudo que está acontecendo? Eu acho que vai ser uma técnica que vai ser muito mais usada, né? Até em amputações primárias, né? Vai ser usada já no momento da amputação, que ela vai ganhar confiança do público e vai cair no comum dos médicos, né? Então, quando os médicos indicarem a amputação pela doença, já vão dar a opção da osseointegração já de imediato, porque já vai haver uma confiança nos resultados e no benefício daquilo. Não vai ser em todos os pacientes. Pacientes com bons cotos, pacientes com cotos longos, vão poder usar suas próteses convencionais, que tem sua vantagem, né? Você não ter um estômago para cuidar, você não ter esse risco, é uma vantagem, né? Uma das questões assim, que mais me chamaram a atenção para fazer a osseointegração é que você pode modificar o coto, mas você não reduz o coto, né? Sim. Não é uma possibilidade você reduzir. Um coto longo é um coto bom, né? Óbvio, se você botar um implante num coto longo, aí o joelho vai ficar muito lá embaixo e talvez não seja legal. Mas reduzir o coto não seria uma boa indicação, né? Então, uma das garantias é que quando você faz uma integração, se der tudo errado, a pessoa teve um azar, teve todas as complicações possíveis, infecções de difícil tratamento, fez osteomielite, perdeu o implante, você vai lá e reconstrói o coto de novo e praticamente ele não perdeu o coto. Ele não subiu o nível de amputação. Em todo mundo não existe casos de inscrição, apesar de haver o risco teórico, não houve até hoje nenhum caso de paciente que subiu o nível de amputação, né? Ali 1 centímetro, 2 centímetros, porque a própria cirurgia para colocar um implante você tem que regularizar, mas é irrisório dentro do tamanho do coto, do contexto. Então o paciente não subiu aquele nível de amputação, então ele voltou a ter o mesmo coto, né? E a reforma de partes moles que é feita, isso não altera a função, porque isso não tem benefício mecânico. Sim. Então não altera a prótese que ele vai usar, né? Você consegue reconstruir o coto com uma boa cobertura e ele vai voltar àquela prótese convencional que ele já usava antes, né? Então, no pior dos casos, ele vai continuar sendo o mesmo. Sim. Então não existe prejuízo na técnica, não existe ali, o risco dele sair pior, né? O risco é dele não ter dado certo só, né? Então isso é uma segurança muito interessante, porque o maior medo do paciente amputado é amputar mais. Sim, né? com Então ele já certeza. perdeu um pedaço, ele não quer perder mais, Sim. nenhum médico quer tirar mais. Sim. Então o ideal é você não mexer. Eu, por exemplo, não indico pacientes com desarticulação do joelho, porque é um excelente nível de amputação, esse sim precisaria subir bem o coto para poder botar um implante. Então eu tenho pacientes que me perguntaram e eu disse, olha, você está muito bem, você está andando, você está correndo de bicicleta, você está
né, treinando e competindo com toda a capacidade física, para quê? Para que Sim. se expor ao risco e para que subir o teu nível de amputação, sendo que eu não consigo te garantir segurança na tua atividade física com um implante, por enquanto, né? Sim. Certo? Hoje é o Sim. nosso conhecimento atual. Daqui a 10 anos, se mudar o Sim. quadro, eu vou dizer, não, agora você tem benefício. Aí ele vai olhar para mim, por que você não me falou há 10 anos? Porque há 10 anos eu não sabia. Não sabia? Sim, é isso, a gente Então, espera, né? Aham. alguns níveis a gente prefere não mexer, né? O Uhum. desarticulação do joelho seria o exemplo clássico. Por quê? Porque esse nível é ótimo. Uhum. Você dá a descarga lá na ponta, você não precisa usar a prótese até a região do quadril da pelve, né? Então, e a descarga mecânica e o controle mecânico da prótese é muito melhor do que Uhum. as amputações acima do joelho, né? Então, e as amputações de perna, como você comentou, elas têm um- Uma transmissão de uma força, transmissão né? mecânica muito Uhum. boa, que o benefício também fica restrito apenas àqueles pacientes que têm condições de pele ruim, Uhum. porque mesmo com outros muito curtos, com uma boa prótese, com um bom equipamento, ele vai ter uma boa caminhada, vai ter uma ativa praticamente normal, sem grandes prejuízos. Então, não vale a pena. Não vale a pena Uhum. mudar um paciente. Você vai tirar ele de um lugar e botar no mesmo. Ele não vai evoluir com aquele Uhum. procedimento. Então, sempre pensar nisso. O paciente vai evoluir com o procedimento? Sim. Então, aí a gente está Então, você só acha pensando. que no futuro, muito provavelmente, a técnica vai crescer, a gente vai acabar entendendo muito melhor, né, as indicações, as limitações, mas que a tendência é que seja feita cada vez mais, né? Faça cada vez mais, mas não vai substituir a prótese convencional. Sim, não E não é. vai ser a maioria, ainda vai Uhum. ser a minoria. A prótese convencional ainda provavelmente vai ter a maior, Uhum. maior volume de pacientes, né? Bom, né, todo tratamento conservador sempre é preferível do que um tratamento cirúrgico. Sim. Essa regra dificilmente vai mudar, mas é o que eu imagino, né? Aham. E tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar, que de repente eu não cheguei a abordar, assim? Olha, eu estou fascinado por essa técnica, né? Então é uma coisa que a gente está aprendendo junto, está estudando, mas está vendo os pacientes evoluírem em conjunto, está Uhum. sentindo, mas é realmente maravilhoso ver esse benefício que os pacientes têm, né? De onde eles saíram e onde eles estão chegando agora com o resultado. Ah, é fabuloso você tocar no implante e ele sentir. Você toca de um lado, ele sabe de que lado do implante você está tocando. E quando o paciente veste a prótese, se ele bater o pé numa pedra, ele vai saber de que lado a pedra está do pé dele, porque existe uma, uma, uma sensibilidade, né, que hoje o pessoal, uma sensibilidade proprioceptiva profunda, que ele consegue, pela transmissão mecânica da prótese, ter essa sensação de tocar no chão. Então isso é fantástico, né, isso é fantástico. Esse tato profundo que a prótese é um resultado, por isso que também tem essa quantidade de sensações diferentes que faz a pessoa ficar, assim, realmente maravilhada com tudo que tá, né. Então a gente como profissional também fica muito Uhum. orgulhoso e muito feliz de ver aquele resultado acontecendo, né. Então tá. Então acho que é isso, né, te agradeço bastante por ter vindo, né, por a gente poder ter tido essa conversa, por trazer bastante informação de qualidade, né, acredito que isso é muito importante. Te parabenizo pelo trabalho, o teu trabalho é incrível, tenho certeza que você está mudando a vida de muita gente para melhor. Isso é incrível, parabéns. Obrigado pela oportunidade e pelo trabalho seu também, divulgar e apresentar essas informações. Então tá bom, mas obrigada.